Mártires da Revolução Francesa. Capítulo 1. Vítimas de chacinas populares de tribunais revolucionários. No dia 2 de setembro de 1792, os revolucionários começaram a invadir as prisões cheias de sacerdotes católicos que tinham se recusado a fazer o juramento à Constituição Civil do Clero, condenada pela Igreja. Como as cadeias normais estavam cheias, transformaram o Convento do Carmo e o Seminário de São Firmino em cadeias exclusivas para sacerdotes. Os facínoras entraram nas cadeias, no Convento do Carmo e no Seminário de São Firmino, lançaram todos os presos para fora pelas janelas e os lincharam barbaramente. Entre os mártires encontravam-se o superior do seminário, Padre François, e o Padre Henrique Glier, ambos lazaristas. Dentre os mártires foram beatificados por Pio XI, em 17 de outubro de 1926, entre bispos, padres e leigos, 191 pessoas. Naquele mesmo mês de setembro de 1792 foram martirizados 3 bispos, 41 sacerdotes, 16 capelães, 13 outros sacerdotes residentes em Paris e 3 seminaristas. De outras dioceses haviam 38 sacerdotes entre os mártires. Haviam também 31 religiosos de vida consagrada, assim como 23 jesuítas. Destacam-se também 3 padres eudistas, beatos Francisco Luiz Hebert, Francisco Lefranc e Pedro Cláudio Poirier. Dentre os mártires da Revolução Francesa destaca-se também o padre Pedro Rogue, professor de dogma no seminário de Vannes. O superior do padre Rogue aceitou assinar e jurar a Constituição Civil do Clero, mas foi convencido por Pedro Rogue a retratar-se. Perseguido, continuou seu ministério sacerdotal ocultamente, tendo sido preso em Vannes quando levava a Sagrada Comunhão a um doente, a 25 de outubro de 1795. Foi executado juntamente com o sacerdote coadjutor de uma paróquia. Beatificado no dia 10 de maio de 1934. Capítulo 2. Beatos Mártires dos Pontões de Rochefort. Fim do século XVIII, o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs começa a dar passos ousados, criativos, em meio a uma situação política difícil. Em 1777, reunidos em Reims, os irmãos escolhem o novo superior geral, irmão Agathon. Este é o 5º superior geral. Graças à criatividade e fidelidade deste irmão, o Instituto poderá atravessar a Revolução Francesa com vida. 1789, eis que chega a Revolução, sob o lema: liberdade, fraternidade, igualdade. França, o berço de nosso Instituto, se vê envolta por trevas. Por um lado, o populacho, iludido pelos revolucionários, sedento de mudanças, por causa dos desmandos do rei Luís XVI, busca amparo nos mensageiros de novidades. Por outro lado, há os que se aproveitam da situação para deter o poder, manipular os ideais populares, com ações insanas e cruéis. Em agosto é proclamada a Declaração dos Direitos do Homem. A Igreja passa a ser perseguida. Não só os bispos, mas principalmente todos os sacerdotes, mesmo os religiosos e fiéis que os apoiassem,
Nestes tempos de tensão, nosso irmão Agathon, mais que nunca, escreve aos irmãos oferecendo-lhes pistas para que pudessem superar com fidelidade a situação. Entretanto, já percebia que alguns não suportariam a perseguição. E por ocasião da renovação dos votos, Festa da Trindade de 1790, escreve: o Instituto não busca os números, mas a qualidade de seus membros. Os que permaneceram fiéis a seus deveres de Estado, estejam seguros de perseverar. Apesar da difícil situação, eram estranhas e edificadoras para os irmãos as solicitações de abertura de comunidade e de escolas. Isto tudo lhes alimentava a esperança. A Constituição Civil do Clero é aprovada no dia 12 de julho de 1790. O objetivo é a criação de uma igreja francesa, independente da Santa Fé, na qual os sacerdotes e bispos seriam funcionários do Estado. Diante de tal Constituição, qualificada de cismática pela Igreja, todo o clero e religiosos deveriam prestar juramento. Foi aquele rebuliço. Havia os covardes que espontaneamente faziam o juramento, mas também os que foram coagidos, por ameaças, por medo, a fazê-lo, sendo que alguns destes depois voltaram atrás. Mas houve quem desde o início negou-se terminantemente a fazê-lo, abraçando todos os riscos, mesmo o da difamação e da morte. Apesar da recomendação de que os irmãos permanecessem fiéis ao Papa, que já era coisa do fundador, ainda lhes foi escrito pelo superior geral: as pessoas de bem nos observam, e esperam de nós um gesto de fidelidade, sem vacilos. Mesmo assim, alguns dos irmãos e até comunidades inteiras prestaram juramento à nova Constituição, sendo chamados juramentados pelos revolucionários e de intrusos pelos cristãos. Outros firmaram oposição. Alguns deles chegaram ao martírio, como também é o caso do irmão secretário-geral, irmão Salomão, primeiro mártir de nosso instituto. Outros apenas conheceram os horrores da prisão, como é o caso do próprio irmão Agathon. Para assegurar o futuro do instituto, a providência divina contará com os irmãos que estão na Itália, com os que foram deportados para a Bélgica e outros países, e especialmente com os que permaneceram exercendo seu ministério no anonimato, morando junto de suas famílias, aguardando apenas os sinais do tempo para novamente reunirem-se em comunidades. Irmão Leão, filho de Marie Jean-Baptiste Claude Maupinot, Jean nasceu em Reims, no dia 12 de dezembro de 1724. Foi batizado no mesmo dia, na paróquia de São Tiago, pelo padre Huberto Vuillart. Foi aluno dos irmãos Antillois. Aos 19 anos ingressou no noviciado de Santo Ion, em 14 de janeiro de 1744, recebendo o nome de Irmão Leão. Seus votos perpétuos aconteceram no dia 1º de novembro de 1749. Irmão Rogério, Orleans, 25 de julho de 1745. O parto de Catherine Legault, esposa de Pierre Faberge, é complicado e o recém-nascido corre perigo. O médico recomenda, às pressas, o batismo, pois o pior pode acontecer. O menino é batizado, recebe o nome de Pierre Sulpice Christophe Faberge. Gradativamente vai superando o perigo, quer viver.
Após estudar numa escola lasalista, Pierre Faverge ingressa no noviciado de Mareville, em 1767, quando recebe o nome de irmão Rogério. Após seu noviciado, continua ali mesmo sua formação pedagógica. Irmão Udarico. Nasceu e foi batizado em Fraisans, no dia 1º de fevereiro de 1755. No livro de batismo da paróquia de Dampierre, diocese de Besançon, encontramos Jean-Baptiste Guillaume, filho do matrimônio de Nicolas Guillaume e Antonia Mignotti, foi batizado no dia 1º de fevereiro de 1755. Padrinho: Jean-Baptiste Quinet. Madrinha: Françoise Yomes. Segundo ele mesmo, ingressou no Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs no dia 16 de outubro de 1785, com o nome de Irmão Udarico. Seu noviciado aconteceu em Mareville. A comunidade de Moulins, unânime, permaneceu fiel à Igreja, negando-se a prestar tal juramento. Na pessoa do irmão Rogério, diretor da comunidade, os irmãos Bertol, Leão, Nabode e Sabino, assim respondem às ameaças de fechamento da escola e deportação. Vocês são livres para fazê-lo. Eu não renego a minha fé, meu batismo, nem meus votos religiosos, que agora me unem mais fortemente a Nosso Senhor. Em abril de 1793 a situação se agrava. Os irmãos são aprisionados em distintos locais, exceto o irmão Laborde, que conseguiu voltar para sua família. O irmão Sabino morreu na prisão no dia 10 de junho. Os 12 irmãos da comunidade de Nancy recebem do irmão Agathon uma circular que, entre outras coisas, diz: vocês devem estar sempre submetidos e bem unidos à Igreja Católica, Apostólica e Romana. Posteriormente os irmãos desta comunidade foram convidados a prestar o juramento. Entre eles estava o irmão Udarico, ainda jovem, mas muito decidido, a ponto de declarar solenemente: declaro que amo meu estado de religioso consagrado e desejo perseverar nele até a morte, com a ajuda da graça de Deus. Com a mesma decisão declararam-se todos os irmãos da comunidade de Nancy, de forma que suas comunidades e escola foram dissolvidas. Segundo testemunhas, o irmão Udarico continuou em Nancy exercendo seu ministério na clandestinidade. Foi aprisionado no convento dos Carmelitas, agora prisão, em Belfort, a 5 de maio de 1793, sendo condenado à deportação juntamente com os outros irmãos. A matança começou. O povo é incitado a matar os religiosos, agora considerados inimigos. Em Moulins, irmão Rogério, ao ser transferido para o antigo mosteiro das Clarissas, transformado em cárcere, encontra-se com o irmão Leão. No dia 21 de outubro, todos os encarcerados que ainda se negam a prestar o juramento são condenados à deportação para a costa da África. Anteriormente a deportação seria para a Guiana. Os condenados seguem uma verdadeira via crucis até Rochefort, litoral oeste da França, donde partiram a deportação. Seguem em 2 grupos. O primeiro parte dia 25 de novembro, neste se encontra o irmão Rogério. Já o segundo grupo parte dia 28, ali se encontram os irmãos Udarico e Leão.
A longa viagem até Rochefort é transformada num humilhante espetáculo, do qual os prisioneiros são espectadores e partícipes. Pelas estradas encontram bandos de revolucionários trajando hábitos e vestimentas sacerdotais, enquanto dançam, cantam. Alguns chegam a repetir, ironicamente, trechos de orações em latim. Em outro momento, já próximo da cidade de Limoges, os prisioneiros são surpreendidos por uma procissão de animais trajando vestimentas sacerdotais, sendo seguida por um burro que carregava a mitra, onde estava escrito: o Papa. Os prisioneiros devem seguir esta procissão. Uma tortura. Como parada final chegam à praça municipal, onde está armada uma guilhotina. A vítima escolhida é o diácono Rampinoux. Enquanto sua cabeça rola no chão, os revolucionários aplaudem. Em Angulema, após breve parada do primeiro grupo, os três irmãos se encontram. Neste sangrento peregrinar, o irmão Rogério destaca-se, pois, apesar do sofrimento, ainda servia com criatividade. Tornou-se sapateiro, remendando como podia os calçados de seus companheiros. Ele mesmo dizia: como bons soldados de Cristo devemos saber um pouco de todos os ofícios e inclusive, quando necessário, ser um bom sapateiro. Ao chegar em Rochefort, percebe-se que os barcos que os transportariam até a África não estão em condições para realizar tal viagem. Assim, aqueles barcos negreiros, chamados de pontões, são transformados em prisões flutuantes sobre o mar. Antes da subida dos prisioneiros aos barcos, uma última inspeção. Devem ser recolhidos todos os objetos religiosos. Por fim, muitas bíblias, crucifixos, livros de orações foram jogados ao mar. Rezar, somente às escondidas. 400 pessoas são amontoadas no barco Os Dois Sócios. Entre estes estão nossos irmãos. Sem ventilação, sem luz, sem espaço suficiente, sem alimentação, sem banheiros, são tratados sem compaixão. A cada dia aumenta o número de enfermos e mortos. Ainda assim, naquele ambiente imundo, há lugar para a solidariedade. Uns ajudam os outros, mesmo que seja apenas proporcionar um espaço para que se possa descansar. Irmão Leão, 70 anos incompletos, depois de resistir tanto tempo aos maus tratos, morre sereno, desejando encontrar Deus face a face, no dia 21 de maio de 1794. Foi enterrado na ilha Ache. A seu respeito ao seguinte testemunho. Este santo conservou, em uma idade tão avançada, a jovialidade da juventude. O tempo passa, a situação se torna insuportável. Devido à falta de higiene, luz, ventilação, surge uma devastadora epidemia de tifo, da qual são vítimas nossos outros dois irmãos. Irmão Udarico morreu no dia 27 de agosto de 1794, com apenas 39 anos. Seu corpo foi enterrado na Ilha Madame. Sobre este irmão há testemunhos. Sua virtude impressionava os jovens e na medida que seus ensinamentos alcançavam melhores resultados, mais irritados ficavam seus perseguidores.
A cada morte se podia ouvir um sonoro Viva a República, pois isto significava um inimigo a menos. No dia 12 de setembro de 1794, chega a vez do irmão Rogério. Morreu e foi enterrado na Ilha Madame. Para evitar a disseminação da epidemia, foi posto sobre a sua sepultura uma grande quantidade de cal. Sobre o irmão Rogério comentavam: servidor de todos, atendendo a enfermos, animando com palavras de esperança os do que sofrem pela fé, sendo motivo de admiração para todos por sua simplicidade, bom humor e amabilidade. Aos poucos a pequena Ilha Madame foi tornando-se o cemitério de uma grande quantidade de mártires. No dia 12 de abril de 1795 foi decretada a liberdade para aqueles que conseguiram sobreviver, o que significava apenas cerca de quarto dos que foram aprisionados. Na lista, ironicamente, figurava o nome do irmão Rogério. Tarde demais. Dentre os sobreviventes ainda foi possível encontrar 3 irmãos lasallistas. Também o padre Labiche, que guardou consigo uma cruz de madeira, talhada por um dos prisioneiros. Esta cruz foi usada nas proibidas orações junto aos convalescentes. Tantas humilhações, atrocidades, mortes, nos deixou o testemunho de tantos heróis, heroínas, que enfrentam horrores por amor a Cristo e ao próximo. Loucura da cruz. Ao longo do tempo a Igreja foi reconhecendo a heroicidade de tantos mártires da Revolução Francesa. Há outros sobre os quais, infelizmente, não há documentos que possam comprovar o martírio pela fé, para se encaminhar processo canônico. Dentre estes podemos citar o irmão Pedro Cristóvão. 200 anos depois, chega o reconhecimento para mais 64 mártires. Neste grupo estão incluídos os irmãos Rogério, Odarico e Leão. Domingo, dia do Senhor, 1º de outubro de 1995, a igreja inteira canta, toda cheia de alegria. Pois acontece, presidida pelo Papa João Paulo II, a solene beatificação de mais um grupo de mártires, os quais são chamados Beatos Mártires dos Pontões de Rochefort. Sua memória é celebrada dia 2 de setembro. Capítulo 3. Maria Antonieta. Os reis não são julgados, neste mundo, nem pelos seus súditos, nem pelos seus tribunais, nem tampouco pelos historiadores, mas pela história. Por tudo que fazem ou são, os reis têm seu lugar no julgamento da história e nunca ficam sem uma sentença correta oriunda da própria ordem dos fatos de suas vidas. As palavras ditas a respeito de Maria Antonieta por um grande pensador católico brasileiro podem ser aplicadas muito bem a respeito de outra rainha, Maria Stuart, cujo martírio relatamos também adiante. Há certas almas que só são grandes quando sobre elas sopram as rajadas do infortúnio. Maria Antonieta, que foi fútil como princesa e imperdoavelmente leviana na sua vida de rainha, perante o vagalhão de sangue e miséria que inundou a França, transformou-se de modo surpreendente. O historiador verifica, tomado de respeito, que da rainha surgiu uma mártir, da boneca uma heroína. Plínio Corrêa de Oliveira. Em Catolicismo. Julho de 1989. Quando enfrentou o calvário do fim de sua vida,
Maria Antonieta demonstrou coerência com sua alta nobreza e dignidade, já antevisto a partir de 20 de julho de 1792. Naquele dia houve o famoso assalto às Tulherias, onde o rei, a rainha e o Delfim, ameaçados, insultados, seus aposentos revolvidos, saqueados, sofreram um terrível drama, quando às vezes uma faca ou um pique ameaçou o peito da rainha ou mesmo um feroz punho fechado prestes a esbofeteá-la. Enquanto assassinos rondam o palácio, a resistência cifra-se a poucos amigos dispostos a fazerem de seus corpos uma muralha para proteger a família real. Não houve medo, covardia, nem tampouco sinais de fraqueza e desespero. Após cenas tão dramáticas seguiam-se, dias depois, a derrubada do trono, a chacina da guarda suíça que lhes dava proteção, tempestuosas reuniões na Assembleia Legislativa para decidir seus destinos e finalmente o encarceramento no templo. A 20 de janeiro de 1793, a rainha perde o seu rei e esposo. A 3 de julho do mesmo ano arrancam-lhe o filho de seus braços para entregá-lo ao sapateiro Remendão Simão. Aos poucos os familiares que com ela dividiam a prisão foram sendo executados. A todo este martírio, Maria Antonieta sofria porém com resignação, grandeza de alma e elevação de espírito, que foram demonstrados em todos os lances que se seguiram até sua morte. No simulacro de julgamento a que foi submetida demonstrou tal equilíbrio emocional e intrepidez que motivou a suspensão abrupta do júri faccioso, pois arrancava aplausos da plateia, e que plateia! Finalmente, ouviu o verdicto em atitude calma e sem dar a menor demonstração de temor, revolta ou fraqueza. Preparou-se convenientemente para o sacrifício. Recusou um padre convencional. Como eram chamados os clérigos que haviam jurado a República e abjurado da fé católica, pois fora assistida anteriormente por um sacerdote fiel. Foi a execução mais esperada em Paris. Abaixo, os principais relatos sobre o martírio de Maria Antonieta. Primeira prisão. Em seu próprio palácio. A 20 de junho de 1792, começou o assalto contra as Tulherias. É conhecida esta cena, reprodução agravada das jornadas de outubro do ano anterior. O rei, a rainha, o Delfim, com o barrete vermelho que lhes haviam posto à força, ameaçados, insultados, escarnecidos durante um dia inteiro por uma plebe assanhada, ébria de fúria, seus aposentos revolvidos, saqueados, Acórgio e Manassó se retirando depois da intervenção de Pétion, o prefeito da comuna. 10 vezes, 100 vezes, no decurso dessas horas trágicas, uma faca ou um pique ameaçara o peito da rainha impassível, cercada de seus filhos. Um punho chegara a adiantar-se raivosamente em sua direção no gesto de bater, mas o seu admirável sangue frio impusera àquela súcia imunda o respeito pelo menos à sua vida, e mesmo quando ela dissera com indizível melancolia: "Que vos fiz eu? Eu era feliz quando me querias bem." Uma comoção, como se fora de piedade, perpassara por aqueles corações, abalando-os durante um instante no seu ódio selvagem. Em agosto do mesmo ano escreveu ela Ferson: "Os assassinos rondam continuamente o palácio." A resistência que se pode opor cifra-se em algumas pessoas resolvidas a fazerem de seus corpos uma muralha para a família real e no regimento de guardas suíços. Há muito tempo que os facciosos já não se dão ao trabalho de ocultar o plano de aniquilar a família real. Se não vier auxílio, só a providência poderá salvar o rei e sua família. Queda do trono,
Prisão no templo. De 9 para 10 de agosto, nas Tulherias, a família real passou a noite em claro, na expectativa do que estava para acontecer. Cada um, em torno do rei, munira-se de uma arma para se defender. Faca, espada, garrucha. Por volta das 3 horas da madrugada, tocou o rebate. Os defensores do rei tinham tomado todas as disposições para resistir à investida pelo maior tempo possível, vendendo caro a vida. Maria Antonieta falava a uns e a outros, a todos fortalecendo com a sua indômita energia. Ao aproximar-se a manhã, o procurador-geral, Síndico Roederer, veio aconselhar a família real a colocar-se debaixo da proteção da Assembleia Legislativa. Disse ele, a única coisa que o povo respeita neste momento. A rainha, a princípio, recusou indignada. Então o senhor sugere que procuremos refúgio entre os nossos mais cruéis perseguidores. Nunca. Nunca. Prefiro que me preguem nestas paredes a consentir em deixá-las. Senhora, insistiu Roederer, devo repetir, a resistência é impossível. Quer que o rei e seus filhos sejam trucidados? Mais um minuto, mais um segundo talvez, e já não responderei pelos dias do rei, de vossa majestade e de seus filhos. De meus filhos, murmurou a rainha abalada. Não. Eu não os entregarei à lâmina dos assassinos. E resolveu seguir Roederer. O rei caminhava na frente, ereto e com atitude decidida. A rainha, em pranto, vinha em seguida, apoiada no braço do conde de La Rochefoucauld. O Delfim era levado no ombro de um granadeiro. Madame Lamballe e Madame Elizabeth seguiam-nos. O aparecimento da família real foi na Assembleia acolhido com uma saraivada de insultos, de ameaças e de vociferações. Talvez os mais furiosos trucidassem o rei como já tinham trucidado, nessa mesma manhã, o jornalista Surleal Etivier. Roederer, porém, parlamentou e acabou obtendo que os deixassem passar. O rei, como indiferente ao perigo, e com uma impassibilidade admirável e desconcertante, dizia, contemplando pensativo os castanheiros das Tulherias, já amarelados e murchos: que cedo as folhas estão caindo este ano. A Assembleia Legislativa colocou a família real sob a proteção da lei e localizou-a na tribuna do logógrafo. Chamava-se assim, nessa época, o estenógrafo. Era um compartimento muito exíguo. No seu interior era impossível ficar de pé e o calor sufocava. Foi aí que, durante 17 horas, os soberanos decaídos tiveram de ficar. Entretanto, a Assembleia Legislativa continuava reunida no meio de uma desordem e de uma anarquia inenarráveis, cortadas por trágicos incidentes. Foi assim que, cerca das 10 horas, um considerável bando de facínoras em mangas de camisa, cobertos de suor e de sangue, irrompem na sala. Vinha trazer à Assembleia a oferenda de sua pilhagem. Perto das 7 horas da noite, na tribuna onde estava o rei, guardavam-na apenas alguns miseráveis, que estavam bêbados. Perto do rei estava a rainha, cujas lágrimas e cuja transpiração lhe tinham molhado inteiramente o fichu. Fichu. Termo francês,
era um lenço triangular que cobria a cabeça e parte dos ombros das mulheres. E o lenço tinha no regaço o Delfim, que dormia, e repousava a cabeça nos joelhos de Mi. De Torzel. Mi. Elizabeth, a princesa de Lamballe e Madame Royale, filha do rei, estavam no fundo da tribuna. Que quadro! Fora, as ruas estavam inteiramente iluminadas, cheias de mortos, de agonizantes e de ébrios dormindo na vizinhança daqueles. No pátio da residência real, uma enorme fogueira consumia os móveis do palácio e os cadáveres. Alguns amantes de sangue humano corriam ainda por baixo das grandes árvores das tulherias, armados de espingardas, em busca de suíços ou de aristocratas. As tulherias eram uma prisão demasiado suntuosa, que Luís XVI não devia tornar a ver. Foi para o convento dos cistercienses que suas majestades foram passar a noite do dia 10 para 11 de agosto, enquanto esperavam que se decidisse a sua sorte. Medonha a noite em que, por várias vezes, a grade esteve a ponto de ser arrombada por sediciosos ávidos de carnificina e de sangue, os quais pretendiam acrescentar as cabeças do rei e da rainha as que levavam na ponta dos piques. Exceto Delfim, ninguém pôde dormir. Ouviu-se distintamente até às 3 horas da madrugada o rumor da assembleia sempre em sessão, os gritos, os aplausos, o alarido das galerias. A detenção provisória no convento durou 4 dias, de 10 a 13 de agosto. A assembleia hesitava quanto ao lugar onde transferir o rei. Falou-se sucessivamente no Luxemburgo, no Arcebispado, ou no Palácio do Ministério da Justiça, a Praça Vendôme. A Comuna, porém, interveio, opondo-se. Não se tratava de procurar um palácio para o rei, mas uma prisão. Escolheram o templo. O templo. O lugar chamado Templo, para onde Capeto e sua família foram levados e encerrados a 16 de agosto de 1792, é um edifício sem vista, situado em Paris, na rua e perto do boulevard do mesmo nome. No meio de um jardim, eleva-se uma torre muito alta, muito sólida e flanqueada por 4 torreões. As muralhas da torre grande têm 7 pés de espessura, o que dá aos vãos das janelas o aspecto de pequenos compartimentos. Só se recebia a luz de cima, e não era possível ver nada a não ser o que se chama céu. As portas de carvalho maciço, munidas de sólidas fechaduras, de enormes ferrolhos, contribuíam ainda mais para a impressão de cárcere dada pela torre. Essa fortaleza de aspecto severo e áspero que Maria Antonieta sempre encarara com horror, numa espécie de pressentimento, interessando-se que a mandassem arrasar, era antiquíssima e fora edificada por ordem dos templários. Foi na larga torre central que os prisioneiros foram encerrados, sob a guarda permanente do comissários da comuna e de soldados da guarda municipal. A 3 de setembro, a quadrilha de chacinadores veio para debaixo das janelas da torre reclamar em altos brados Maria Antonieta. Eram os ferozes degoladores que, nesse dia, visitando as prisões, assassinaram tantas mulheres, padres e nobres. Acabavam de matar, com selvageria inaudita, a desventurada princesa de Lamballe. Tinham-lhe literalmente desmembrado e estripado.
Levavam na ponta dos picas a sua cabeça e o seu coração, e arrastavam-lhe o cadáver mutilado. Tinham o diabólico propósito de obrigar a rainha a aparecer e beijar a cabeça ensanguentada de sua desgraçada amiga, que lhe apresentavam na ponta de um pique. Com grande custo, Danjun, que estava de guarda, conseguiu contê-los parcialmente. A rainha, porém, aproximou-se da janela e, por uma dolorosa intuição, compreendeu. Entreviu, adivinhou sua infeliz amiga na cabeça mutilada que balançava diante da janela na ponta de um pique. Não diz uma palavra, não lança um grito, mas, ferida em cheio no coração, fica de pé, muda de horror, os olhos fixos arregalados de espanto e dor. Morte de Luís XVI. A 20 de janeiro de 1793. Garete, ministro da Justiça, veio notificar Luís XVI de sua condenação à morte. O rei teve permissão de tornar a ver pela última vez a mulher e os filhos. Essa entrevista suprema foi particularmente comovente e deixou-nos que a presenciaram uma lembrança indelével. Quando foram levados à presença do rei, a rainha e os filhos se lançaram aos seus pés, sem dizer uma palavra, e não se percebeu a princípio senão os longos soluços de toda a família estreitamente abraçada. A noite dessa véspera de cadafalso, a rainha passou na cama toda vestida, tremendo de dor e de frio. Não tornou a ver o marido no dia seguinte, como esperava. Aguardava-o ainda quando compreendeu, pelo clamor da multidão e pelo burburinho da rua chegando até ela, que o filho de São Luís subira ao céu. Pediu em seguida vestidos pretos, que lhe foram concedidos, e ficou muito tempo abismada na sua dor. Conta-se que teria dito, após ouvir o clamor denunciando o guilhotinamento do rei: "Viva o rei!" e abraçou o Delfim. Separação do Delfim. A 3 de julho de 1793, guardas municipais apresentaram-se para notificar a Maria Antonieta o decreto que acabava de ser assinado pela Junta de Salvação Pública. A junta resolve que o filho de Capeto será separado de sua mãe. "Matem-me antes!" exclamou ela, num arranco de todo o seu ser em revolta. E durante mais de uma hora, fazendo de seu corpo muralha, diante da cama em que dormia o Delfim, lutou como uma leoa que defende as crias, com a energia do desespero. Mas, por fim, teve de ceder à força, e o pequeno Delfim foi arrebatado à sua ternura para ser confiado à custódia aviltante do sapateiro Remendão Simão. Ela conhecera o calvário de rainha, o calvário da amiga, o calvário da esposa, ela tudo suportara. Mas foi o calvário de mãe, o mais atroz, o mais desumano de todos, o que acabou de aniquilar. Sabemos como o desgraçado Delfim, trabalhado pelo infame Herbert, martirizado, embrutecido pelo álcool e pelo vício, ameaçado com a guilhotina se não obedecesse, aterrorizado a tal ponto que algumas vezes o viram desmaiar de medo, sofrendo com as conversas ignóbeis dos carcereiros a pior corrupção moral, acabou renegando os seus e repetindo docilmente diante dos carrascos, transformados em juízes de sua mãe, as revoltantes acusações que tinham cometido a ignomínia de lhe inculcar. Esta atrocidade, cuja infâmia se nos afigura inacreditável se os documentos mais fidedignos não atestassem, da medida dos meios empregados pelos revolucionários para abater Maria Antonieta. Finalmente,
o Delfim foi assassinado a 8 de junho de 1794. Enquanto definha na prisão, enxurrada de calúnias. O jornal do covarde Herbert, o ignóbil Império do Chesney, é que o se assinalava entre todos pelo seu encarniçamento e pelas suas célebres grandes cóleras. Em todos os seus números, invectivava Madame Veto. Cobria de epítetos os mais variados. Era a loba austríaca, a onça sedenta de sangue, a megera sanguinária, a ninhada de mochos do templo, a besta fera, a viúva capeto, a patifa. Atribuiu-lhe, no decurso de diálogos imaginários que teria sustentado com ela, as palavras mais insolentes com relação ao povo, as intenções mais criminosas contra a França, os mais revoltantes projetos de chacina contra os patriotas. Enquanto isso, Maria Antonieta definhava no templo. Não é mais que a sombra de si própria. Durante horas inteiras, fica à espreita a fim de entrever o Delfim, de longe, por alguns breves segundos, quando sobe para o seu compartimento, escoltada pelo seu carcereiro. Acompanha com angústia e dor, na fisionomia do filho querido, o progresso dos estigmas do vício com que o corrompem. E, na rua, os panfletos, as canções, as gravuras, os jornais, os discursos, continuam a atiçar contra ela a opinião desvairada. É a pantera austríaca apontada à execração da nação até sua mais remota posteridade. É o seu retrato, emoldurado por um lampião, com esta legenda gratuita: a Médicis do século XVIII, a hedionda Messalina cuja boca fedorenta e infecta esconde uma língua cruel, que se confessa eternamente sedenta de sangue francês. A caminho da morte. A 1 de agosto, Maria Antonieta foi transferida do templo para Conciergerie. Era a última escala para o cadafalso. A maior parte dos que lá estavam deviam deixar qualquer esperança. Mas isso pouco importava àquele coração crucificado em todas as suas afeições mais caras, e para a qual a esperança não estava mais neste mundo. Uma expressão de Maria Antonieta revela com perfeição seu estado de alma nesse momento. Foi a 1h da manhã que a vieram despertar para levá-la para a Conciergerie. Docilmente vestirá-se e seguiu o guarda. Mas, ao sair do templo, deu uma violenta cabeçada na porta demasiado baixa. Como cambaleava sob a rudeza da pancada, perguntaram-lhe: machucou-se? Não, respondeu ela com infinita lassidão. Agora nada mais pode machucar-me. Na Conciergerie, viu-se na miséria absoluta. No templo, tinham-lhe recusado um cobertor e um lençol que ela pedia. Aqui não teve nem mesmo roupa interior para mudar. Restavam-lhe ao todo 2 vestidos. Um branco e um preto, ambos mofados pela umidade, caindo aos pedaços. Aqui também, no cubículo sombrio e exíguo, conservam-se 2 guardas que fumam cachimbo, jogam cartas e têm conversas próprias do corpo da guarda. Ela está irreconhecível. Os cabelos brancos, descarnada, macilenta, é apenas a sombra de si mesma. A sua magreza causa lástima a todos os que se aproximam dela.
A sua desventura inspira ainda dedicação às vezes anônimas, que são, por isso mesmo, mais comoventes. Negociantes do mercado trazem ao porteiro da prisão pêssegos e um melão para sua boa rainha. Assim, o povo, de alma inconsciente e imóvel, sem dúvida lamenta na desgraça do momento aquela quem maldizia no tempo de sua felicidade. O julgamento. O julgamento de Maria Antonieta já havia sido decidido muito tempo antes. Durante o desfile comemorativo da abertura dos Estados Gerais, em 5 de maio de 1789, ao ver a rainha passar garbosamente, vociferou Mirabel: "Voilá la victime." Eis a vítima. Chegada a hora de seu julgamento no tribunal revolucionário, ao saber da pretensão desses singulares magistrados de a julgarem, exclamara num belo impulso de desdém e desprezo: "Eles podem ser meus carrascos, mas nunca serão meus juízes." "É preciso ter estado presente", diz Xavier Lagarde, seu advogado, "para se ter uma ideia justa do belo caráter que a rainha demonstrou possuir." Deixara sem resposta, na primeira investida, a pergunta relativa à posição diante do filho. Haviam-lhe feito uma cínica pergunta sobre sua suposta participação na corrupção moral do filho. Um jurado, seguramente inspirado por Hebert, que estava presente, insistiu e perguntou por que a rainha não respondera. Então, soberba de indignação, ela teve um grito de revolta que fez toda a sala vibrar. "Se não respondi", exclamou, "é que a natureza se recusa a responder semelhante inculpação feita a uma mãe. Apelo para todas as que porventura se encontram aqui." Esta apóstrofe direta, lançada com vibrante voz de emoção, que fustigou em pleno urso o bando ignóbil de covardes acusadores, causou tal impressão no público. E, todavia, que público eram os frequentadores das audiências do Tribunal Revolucionário, Que foi preciso suspender por um instante a sessão. Algumas mulheres desmaiaram e foram retiradas. Ouviam-se gritos e aplausos. O presidente ameaçou evacuar a sala. Entretanto, tendo recobrado o sangue frio, a rainha inclinava-se para Xavier Lagarde e lhe perguntava: "Acha que respondi com demasiada altivez?" E como o advogado, surpreso, lhe assegurasse o contrário, admirando-se de semelhante pensamento: "É que", explicou ela, "ouvi uma mulher do povo dizer à vizinha: repara como é arrogante." Essa observação da rainha, acrescenta Xavier Lagarde, prova que ela ainda esperava e mostra também a que ponto estava alerta e atenta aos menores incidentes. A sentença. Os jurados tinham se retirado para deliberar. Logo depois voltaram à sala e deram a conhecer a sua resposta. Por unanimidade, a rainha era declarada culpada e condenada à morte. Ela ouviu o verdicto em atitude calma e sem dar a menor demonstração de temor, revolta ou fraqueza. Desceu sozinho os degraus, atravessou a sala e voltou para a conciergerie. Eram 4h30 da madrugada. A audiência começara na véspera, às 8h da manhã. Só restavam a Maria Antonieta algumas horas de vida. Ela começou elevando a alma ao céu e implorando a misericórdia divina. No seu livrinho de orações, que se encontra na biblioteca de Chalon-sur-Marne,
Escreveu estas simples linhas, aos 18 de outubro. Meu Deus, tende compaixão de mim. Os meus olhos não têm lágrimas para chorar por vós, meus pobres filhos. A morte de Maria Antonieta. 8 horas. Aqui preparar-se para o sacrifício. Vestir a roupa com que vai morrer. O guarda decide assistir aos mais íntimos dos preparativos. Instala-se no próprio leito da rainha, quando ela troca sua camisola. Em nome da honra, Senhor, permitir que troque a roupa de baixo sem testemunha. Protesta. O outro retruca cinicamente. Eu não poderia consentir nisso. Minhas ordens dizem que devo manter o olho sobre todos os vossos movimentos. Pela manhã bem cedo encontrara tempo para escrever estas palavras para sua cunhada, Madame Elizabeth. Estou calma como se é quando a consciência nada acusa. Morro na religião católica, apostólica e romana, na de meus pais, na qual fui criada e a qual sempre professei. Peço sinceramente perdão a Deus de todas as faltas que posso ter cometido desde que existo. Espero que em sua bondade Ele quererá receber meus últimos desejos, assim como os que faço há muito tempo para que queira receber minha alma em sua misericórdia e sua bondade. Perdoo a todos meus inimigos o mal que me fizeram. Para ir ao cadafalso, a rainha troca seu vestido de viúva por um vestido branco. Depois envolve-se em seu chale de musselina. Retira da touca de cambraia as fitas pretas, a fim de evitar insultos do populacho, única marca negra. Uma tira de pano no pulso. Vestida, pronta então para tudo, espera agora que venham buscá-la. Primeiro, apresenta-se a ela um padre constitucional, cujo ofício recusa. Mas, senhora, replicou o abade, que dirão quando souberem que recusaste o socorro da religião? Direis às pessoas que vos perguntarem que a misericórdia de Deus já se encarregou disso. O indigno sacerdote ainda insiste que ela precisa se armar de coragem, confessando-se com ele. Ao que ela responde: coragem, Senhor, há diversos anos dedico-me à aprendizagem dela, não será no momento em que meus males vão terminar que me verão sentir falta da mesma. A misteriosa réplica explica-se pelo fato de, alguns dias antes, um padre não juramentado ter chegado a cruzar as portas da prisão para levar-lhe a Eucaristia. 10 horas. O porta-chaves Larivière vem retirar as vasilhas que se encontram sobre a mesa. Encontra a rainha ajoelhada, rezando. Faltavam 15 dias para que completasse 38 anos e já envelhecera bastante. Seguem no escrivão Fabricius e 3 juízes. Novamente leem a sentença condenada. É então que entra o carrasco Sanson. Como vindes cedo, Senhor, exclama. Não poderias atrasar? Não, senhora, tenho ordens de vir. E pede-lhe que estenda as mãos. Como protestasse, pois não amarraram as do marido, o executor agarra brutalmente seus punhos e os amarra às costas. Logo em seguida tira-lhe a touca e lhe corta os cabelos, que mete no bolso. Feita a toilette,
Abre-se a porta da cela sobre duas alas de guardas. A carreta de Samson está estacionada a alguns passos do portão da Conciergerie, ladeada por um destacamento armado. Nada de carruagem para a rainha. É o carretão comum da guilhotina que a conduzirá a seu suplício. São 11 horas quando ela aparece, seguida de Samson, que segura a corda que lhe liga as mãos. Ela não pode deixar de estremecer à visão do horrível veículo onde é convidada a instalar-se, no seu único banco. Começa caminhando rumo ao suplício. Ao sair da Conciergerie, multidão compacta mas silenciosa segue com os olhos a condenada. A grande escadaria do parlamento, as balaustradas, as janelas, os telhados, foi tudo invadido. Paris inteira levantou-se para assistir ao calvário, à execução. O poder mobilizou suas forças, disposto a fazer frente a qualquer eventualidade. 30.000 homens armados em alerta. Canhões engatilhados nos cruzamentos, nas praças, nas cabeceiras das pontes. O cavalo branco avança passo a passo, abre com dificuldade seu caminho entre a multidão. Maria Antonieta, com quem se jurou fazer beber longamente a morte, guarda uma postura majestosa, por mais decrépita que esteja em consequência das provações sofridas. A dignidade da condenada responde à da multidão, que não manifesta, até a rua Saint-Honoré, nenhuma hostilidade para com ela. Mas, nos degraus da igreja Saint-Roch, a comuna reunira um batalhão de lamberdeiras de guilhotina decididas a romper o silêncio e enlamear a condenada com os insultos mais grosseiros. Nada conseguiram a não ser fazer pequeno barulho. A rainha conserva sempre seu sangue frio. O cortejo desemboca na Praça da Revolução. De um lado, o Castelo das Tuileries, símbolo de seu poder desmoronado, do outro a guilhotina, símbolo do poder revolucionário. Chegando ao destino, se bem que sofresse muito com os ferimentos causados nos pulsos pelas cordas, desce da carreta sem ajuda. Não abandona a nobre postura, o que lança os jornalistas presentes no mais negro furor. Morrerá da mesma maneira, sem gritos nem protestos. Esta atitude digna, própria de uma autêntica rainha, não poderia deixar de causar furor entre os revolucionários, que desejavam vê-la gritar, pedir clemência, chorar, espernear, protestar ou até mesmo blasfemar, como eles mesmos o faziam ao sofrerem semelhante suplício. O historiador francês Jean Chalon comenta: sua impostação de cabeça, a majestade de seu porte, a elegância e a graça de sua pessoa, tudo nela respirava a grandeza de sua raça, a doçura e a nobreza de sua alma. Ela atraía todos os corações. Assim conclui outro escritor francês, Henri Robert. Sozinha contra todos, inocente pelo seu sexo, sagrada pelo seu título de mãe, uma mulher, já então inofensiva, é imolada numa terra estrangeira por um povo que nada sabe perdoar a juventude, a beleza, a vertigem da adoração. Chamada por esse povo para ocupar um trono, esse povo não lhe dá sequer um túmulo. E, efetivamente, no cemitério de Madeleine, para o qual foi transportado de mistura com outros cadáveres, o corpo decapitado de Maria Antonieta ficou de 16 de outubro até os primeiros dias de novembro esquecidos sobre a relva. Mais uma vez vejamos o que diz o grande pensador católico Plínio Corrêa de Oliveira.
citado no início, terminou esta história. Se há uma história que não terminou, foi esta. Porque a memória de Luís XVI, como a de Maria Antonieta, continuam vivas. São símbolos que não morrem na recordação nem no coração de muitos. Quer por serem amados como merecem, quer por serem odiados como não merecem. Mas, de algum modo, simbolizam a luta entre o bem e o mal, a revolução e a contra-revolução. Eles serão sempre lembrados, com profundo respeito e profunda dor, por todos aqueles que têm uma fagulha de contra-revolução na alma. E serão vistos com extremo ódio por todos aqueles que, portadores do espírito de Satanás, e odiando todas as desigualdades, odeiam a esse rei e a essa rainha, cujo grande defeito, entretanto, foi o excesso de mansidão. Isto se pode dizer também de Maria Antonieta. Ver Catolicismo. Confira nota número 19. Capítulo 4. Madame Elisabeth de França. O Papa Pio VII, chegando à França em 1804, hospedou-se no Palácio das Tuileries, antiga residência dos reis franceses. Declarou então o pontífice: "Estou nas habitações de uma santa." Aquele Papa provavelmente conhecia em pormenores os fatos que motivaram sua declaração. Passado mais de um século, no reinado de Pio XI, em 1929, deu-se início ao processo de canonização de Madame Elisabeth. Quando a situação criada pelos revolucionários na França foi se tornando gravemente perigosa para a nobreza, grande parte da aristocracia emigrou. Madame Elisabeth, como era natural, poderia muito bem seguir seus companheiros de infortúnio e passar a viver no exílio. Seus irmãos já o tinham feito, como o conde de Provence, futuro rei Luís XVIII, e o conde Artois, também futuro rei Carlos X. Inúteis foram as pressões para que ela deixasse o país. Madame Elisabeth foi irredutível. Nunca abandonaria o rei e sua família, aos quais se dedicou e se colocou ao inteiro dispor. De fato, este cálice de sofrimento, este martírio, ela o bebeu até o fim, até a morte na guilhotina. Acompanhou a família real à prisão no templo e dali viu sair para o cadafalso seu rei e seu irmão. Tornou-se, ela mesma, uma espécie de segunda mãe para a órfã real, Madame Royale, que contava apenas 15 anos de idade. Também da prisão presenciou seu sobrinho, de apenas 8 anos, ser violentamente arrancado dos braços da mãe para ser entregue ao sapateiro Simão e depois ser corrompido até ser friamente assassinado. Foi também nesta prisão que ela deu seu abraço de despedida à rainha Maria Antonieta, a quem chamava carinhosamente de minha irmã, quando esta foi levada à guilhotina. Piedosa e digna. Sua vida de piedade católica edificava a todos os que a conheciam. Como exemplo, eis abaixo um trecho da oração ao Sagrado Coração de Jesus composta por ela. Coração adorável de Jesus, eu vos dou meu coração e com ele tudo quanto possuo no mundo, tudo o que amo, tudo quanto sofrerei. Cercai-o de vossos espinhos para fechar a entrada a todas as afeições desregradas. Estabeleci nele vossa cruz, que reconhece quanto ela vale e quão doce é. Abrasai meu coração com vossas divinas chamas. Consciente de sua dignidade de princesa da casa real,
desde o momento em que foi presa pedia a seus carcereiros roupas e objetos de alta qualidade para seu uso. Quando lhe eram negados, o aceitava porém com resignação e sem queixas. O processo. No dia 9 de maio de 1794, tiraram-na da prisão do templo para levá-la a julgamento. Para sua defesa foi escolhido o mesmo advogado de Maria Antonieta, Xavier Lagarde, porém foi proibido ao mesmo entrar em contato com sua cliente e até tomar conhecimento do teor do processo. Fouquier-Tinville era o sanguinário acusador, conhecido como sustento da guilhotina e que se comprazia em mandar executar os membros da nobreza, considerado como o dono do tribunal revolucionário. Cínico e mentiroso, chegou a garantir ao advogado que Madame Elizabeth não seria julgada logo. Quando Xavier Lagarde chegou ao tribunal, na manhã do dia 10 de maio, se surpreendeu ao ver a princesa sentada no banco dos réus juntamente com outros 25 prisioneiros. Na ocasião, estava presidindo o tribunal não Fouquier-Tinville, como era de praxe, mas um tal de Dumas, o Vermelho. Um antigo seminarista que iniciou sua carreira judicial denunciando a seu pai e seu irmão como pouco entusiastas da República nascente. O acusador, porém, era Fouquier-Tinville. Madame Elizabeth, juntamente com toda a família real, era culpada por haver conspirado contra o povo, desejar o restabelecimento da tirania. Era assim que eles chamavam a monarquia. Haver atuado junto a Maria Antonieta para perverter moralmente ao filho desta, e outros libelos acusatórios próprios dos revolucionários. Em defesa da ré, Xavier Lagarde observou que o processo constava apenas de um protocolo banal de acusações sem provas, sem interrogatório, sem testemunhas. E assim sem nenhum elemento legal de convicção que levasse o júri a uma conclusão isenta de ânimo e justa. Em seu discurso termina dizendo: a cidadã, que foi na corte da França o mais perfeito modelo de todas as virtudes, não pode ser inimiga dos franceses. Mas contra a força não há argumentos, como diz o aforismo. O presidente do tribunal, enfurecido, apostrofou o advogado: vós corrompeis a moral pública. Era um ardil, uma forma de pressionar o advogado, para que se saísse mal em sua defesa e o tribunal não ficasse mal visto. O próprio presidente do tribunal, o juiz que daria o veredicto, a invectivar a vociferar contra o advogado de defesa. Por causa disto, a sentença não foi surpresa para ninguém. Madame Elizabeth e seus 25 companheiros, embora fossem pessoas de lugares diferentes, que tenham vivido episódios diferentes e dispares uns dos outros, foram todos condenados de uma só vez e por uma mesma sentença. Todos foram condenados à morte pela guilhotina e o confisco de seus bens. Após ouvir a sentença com passividade e calma dignas de uma verdadeira heroína, ela pede que lhe seja concedido um sacerdote, o que lhe é negado. Disse, todavia, que um padre conseguiu, de uma forma que não se sabe como, dar-lhe a absolvição. Como eram as execuções? Antes de narrar a morte de Madame Elizabeth, vejamos como normalmente ocorriam as execuções na guilhotina durante a Revolução de 1789. Depois dos carrascos verificarem que os condenados estão prontos para subir nas carretas, camisas decotadas, os cabelos longos cortados,
punhos atados às costas, alguns descalços, põe-se a caminho. Quando as carretas saem da conserjeira e chegam ao pátio denominado de Maio, antes de ganhar as ruas, o carrasco Sanson faz a chamada, lendo sua folha de execuções. Lá fora há uma turba de sans-culottes e lambedeiras de guilhotina que saúdam a chamada com uivos horrorosos. Esses corajosos setões já festejam por antecipação, nos degraus da escadaria, com seus insultos e injúrias, a glória de ver os inimigos do povo irem para o suplício. Atiram sobre os rostos dos condenados todo tipo de imundícias e alguns ameaçam com punhos fechados as indefesas vítimas. Cada carreta, de cor vermelho escuro, a cor da guilhotina, é puxada por 1 ou 2 cavalos e comporta até 6 condenados. Estes são amarrados, face a face, às chaumas da carreta. Os carrascos se empolheiram como podem nas carroças, que são escoltadas por soldados armados. A triste e sinistra viagem dura de 45 minutos a 1 hora, e às vezes até 1h30 a depender das manifestações que encontrem pelo caminho. É que em torno dos carretões vai seguindo o populacho infame, que rouba obscenidades e canta refrões revolucionários. Nas calçadas por onde passa o cortejo, camelôs vendem a lista dos condenados que ali segue inserida em folhetins. Um deles se denomina Comte Rendo do Tinete e traz em seu frontispício um desenho de um monte de cadáveres e um cesto regurgitando de cabeças cortadas. Um outro se chama Glaive Vengel de Dulac, contendo geralmente comentários grosseiros e bestiais sobre os condenados. Muitos curiosos ficam dependurados nas janelas para ver o cortejo passar. Alguns comerciantes fecham suas lojas receando os sacas. Essa exposição pública é feita de modo a excitar na população o ódio contra aqueles pobres vítimas. Algumas delas, atadas, desesperadas, apenas choram. Outras, porém, gritam para o populacho chamando-os de covardes ou refutando as injúrias que lhes desferem. Muitos, porém, empalidecem e se calam quando o cortejo vira a rua Saint-Honoré e divisam de longe a silhueta da guilhotina no centro da praça. Este silêncio acende repentinamente o furor ruidoso das tricoteiras ou fúrias da guilhotina, afiliadas à sociedade fraternal, que trazem seus banquinhos para ficar mais à vontade. Se algum dos condenados alega sua inocência em altos brados, isto é saudado pela turba por uma estrondosa gargalhada. Ao pé da guilhotina, novamente o carrasco repete a chamada nominal para se assegurar que todos estejam ali. Ele tem seus ajudantes. Um deles, levando uma rosa na boca, grande e forte, cabelos repuxados em caldo e crespos, mangas arregaçadas, age com sangue frio estonteante. Ajuda as mulheres a descer das carretas, mas respeita aquelas que dispensam esta ajuda. Se há demora, a multidão fica impaciente e grita aos brados que se comece logo a execução. Afinal, o carrasco veste seu sobretudo vermelho da cor de sangue, coloca-se à direita e seus auxiliares à esquerda. Chama o primeiro condenado. Se necessário, o ajudam a subir as escadas do patíbulo. Já em cima, prendem-lhe pelos punhos os 2 braços, depois as pernas. Em rápidos movimentos deitam o infeliz sobre seu ventre, colocam a cabeça no lugar apropriado, enquanto o carrasco solta a corda fazendo-se ouvir 3 baques, da báscula, a peça de metal que prende a corda embaixo, da canga,
a que prende na parte superior o cutelo. E, finalmente, do cutelo, uma pesada e afiada lâmina de ferro, cortando o pescoço da vítima. O momento mais terrível é quando os condenados são colocados debaixo do cutelo, pois logo abaixo de suas cabeças, bem diante de seus olhos, está o cesto que é para as cabeças cortadas anteriormente. Por uma requintada maldade, não é permitido que sejam retiradas tais cabeças senão quando é executado o último condenado do dia. Aquele cesto regurgitando de cabeças decepadas torna-se um repugnante e terrível quadro aterrorizador para os condenados. Muitos pedem para vendar seus olhos e evitar que vejam cena tão horrorosa e repugnante, no que são atendidos. Depois da execução, a multidão prorrompe em gritos e urros de Viva a República, acompanhada do rufar dos tambores da Guarda Nacional. Silêncio da multidão e perfumes de rosas perante o maravilhoso. No pequeno espaço de tempo que decorreu entre a sentença e a execução, Madame Elizabeth se converteu no consolo e encorajamento de seus 25 companheiros de infortúnio. Falou-lhes, como católica ardorosa que era, do céu e do pouco tempo que lhes restava para aparecer perante Deus. A caminho do cadafalso, o seu ficho branco cai aos pés do verdugo. Este o recolheu e se dispunha a colocá-lo novamente em sua cabeça, mas ela o rechaçou prontamente. Preferiu morrer com a cabeça descoberta do que ser tocada pelas mãos daquele homem que também as tinham sujado com o sangue dos seus. Fouquier-Tinville, cruelmente, havia determinado que Madame Elizabeth fosse a última a ser executada, a fim de que assim sofresse o martírio de ver aqueles 25 morrerem antes dela. Era uma forma de procurar domar, de dobrar e acabrunhar, o forte espírito de que ela estava possuída. Ocorreu então um fato comovedor. Entre os 25 condenados, todas as mulheres, antes de subir ao cadafalso, iam uma a uma até a princesa, que estava sentada num banco, e davam-lhe um ósculo. Os homens também passavam defronte dela e lhe faziam uma genuflexão. Presidia, assim, como verdadeira princesa, sua última recepção. Representava ali para todos aqueles o anjo da monarquia. E à medida que um subia a escadaria do cadafalso, rezava em voz alta a oração dos moribundos, o de profundis. Mortos seus companheiros, foi chamada Elizabeth Capet. Levantou-se sem fraquejar e com um passo firme, recusando qualquer ajuda, subiu os degraus. No momento em que o verdugo ia subjugá-la com a tábua da guilhotina, seu traje se resvalou e deixou ver uma medalha de prata, com uma imagem da Virgem, que trazia no peito. Em nome do pudor, cobri-me, disse ela ao carrasco, que a obedeceu. Foram suas últimas palavras. Sempre que rolava uma cabeça na guilhotina, os revolucionários tinham preparado na praça uma enorme claque que fazia grande alaridos se regozijando, enquanto alguns guardas rufavam os tambores para acompanhar a gritaria da gentalha. Com Madame Elizabeth nada disto aconteceu. A revolução teve que emudecer perante a morte de pessoa tão santa, tão insigne. Misteriosamente a multidão permaneceu muda, sem qualquer reação. E os tambores não tocaram. O capitão da Guarda Nacional, no momento de ordenar o toque dos mesmos, caiu desmaiado, paralisado,
sendo levado quase morto pelos outros guardas, os quais tremiam de medo. No instante em que ela recebeu o golpe fatal, um perfume de rosa se espalhou pela grande praça, fato que foi testemunhado em quase todos os relatos das pessoas que estavam ali presentes. Cheia de espanto, a multidão, contrária ao costume, se dispersou em silêncio. A morte de Madame Elisabeth produziu em Paris uma tal comoção, que na própria noite do Holocausto o governo revolucionário, que se dizia amante das liberdades, enviou amedrontado uma ordem aos jornais e periódicos, até mesmo às tipografias, proibindo que comentasse qualquer pormenor do sucedido. Capítulo 5. O martírio das Carmelitas. O vendaval de ódio antirreligioso que soprou na França durante a Revolução de 1789 atingiu duramente e de forma indiscriminada todas as ordens, todos os religiosos, de todas as cidades, inclusive, de forma brutal, a humilde comunidade das Carmelitas de Compiègne. Já a partir de novembro de 1789 os bens eclesiásticos são compulsoriamente colocados à disposição do poder público. Depois, eram considerados fora da lei todos os religiosos que não jurassem a constituição civil do clero. No dia 4 de agosto de 1790, as Carmelitas de Compiègne recebem a visita dos comissários do povo a fim de fazer o inventário de seus bens. No dia seguinte, insinuam que as religiosas abandonem o convento e voltem para casa para aproveitar o privilégio concedido pela lei. Mais tarde, em 14 de setembro do mesmo ano, como relutavam em abandonar a clausura, recebem ordens expressas de abandonar o edifício, sob pena de serem punidas pela lei. Sem ter para onde ir, procuram as freiras abrigo em casas de pessoas amigas na cidade, em grupos de 4 ou 5. Mesmo assim, os comissários do povo vão à procura delas e exigem que façam um juramento republicano denominado Liberdade e Igualdade. Predileção divina. Depois da Páscoa de 1792, esteve visitando Carmelo de Compiègne o bispo de Saint-Papou, Mgr. de Maillé-la-Tour-Landry, quando ocorreu um fato miraculoso. Estava o bispo dando a comunhão a uma jovem de 15 a 16 anos, virgem como um anjo. Segundo o bispo, quando a mesma entrou em êxtase vendo grande quantidade de religiosas, uma comunidade inteira, subir aos céus com palmas nas mãos. A superiora, dirigindo-se às irmãs, interpretou o sonho. Poderíamos esperar que fosse a nossa comunidade que o céu predestinasse a um tão grande favor? Os fatos provariam que era aquela comunidade, sim, que ganharia inteirinha a palma do martírio. Esta ideia do martírio ia tomando vulto no espírito da superiora, Madre Teresa, e de suas religiosas à medida que o vendaval revolucionário ia crescendo. Determinado dia, a superior reúne suas religiosas e lhes diz: tendo feito meditação sobre esta matéria, veio-me ao pensamento fazer um ato de consagração pelo qual a comunidade se ofereceria em holocausto para aplacar a cólera de Deus, para que a divina paz que seu Filho veio trazer ao mundo fosse concedida à Igreja e ao Estado. Todas as religiosas aprovaram a ideia e a consagração foi logo feita. A situação das religiosas era difícil, dispersas pelas casas de amigos.
mas as proximidades das casas permitiam-lhes reunirem-se para realizar alguns atos comuns sem chamar atenção. Certo dia, porém, as casas são visitadas abruptamente pelo Comitê de Vigilância da cidade. Nos dias seguintes as visitas se sucedem. Durante aquelas visitas, os representantes do povo reúnem finalmente as provas com que podem mandar prender todas as religiosas, o que ocorre no dia 22 de junho. O material recolhido é enviado a Paris com os dizeres: já de há muito desconfiávamos que as ex-religiosas carmelitas deste município, se bem que alojadas em casas diferentes, viviam em comunidade, submissas às regras de seu ex-convento. Nossas desconfianças não eram vãs. Após várias visitas feitas, encontramos correspondência criminosa. Não somente paralisavam elas os progressos no espírito do povo, admitindo pessoas numa confraria dita do escapulário, mas faziam também votos pela contra-revolução e destruição da república e restabelecimento da tirania. Dentre os documentos que foram apresentados como provas dos delitos das freiras, estavam cartas de alguns padres em que se falava de novenas, escapulários e direção espiritual. Um retrato de Luís XVI, e imagens do Sagrado Coração de Jesus. A morte em Odium Fidei. A 12 do mês seguinte, enquanto almoçam na prisão, as religiosas recebem ordens de partida imediata para Paris. Já estavam prontas à sua espera as carruagens que as levariam de viagem. Tão logo chegam a Paris são levadas para Conciergerie, a prisão de onde só se saía para a guilhotina. Por terem as mãos atadas, as religiosas descem com dificuldade das carruagens. O carcereiro, impaciente, empurra a mais idosa, quase octogenária e doente, fazendo-a cair de bruços sobre as pedras do calçamento. O povo presente protestou contra tal brutalidade. Ferida e com a face ensanguentada, a anciã ainda agradece a seu algoz por não a ter matado, porque isto a privaria da graça coletiva do martírio. No dia seguinte as carmelitas são obrigadas a comparecer perante o tribunal revolucionário juntas com outro grupo de 15 pessoas. A maioria destas pessoas haviam cometido o crime de havê-las recolhido em suas casas. As características deste julgamento são iguais aos outros. Não há advogado de defesa nem testemunhas a serem arroladas, há apenas o libelo acusatório. A sentença saiu também da mesma forma das demais. Morte pela guilhotina. Para se avaliar o facciosismo de tal júri basta julgarmos um caso. Um dos réus, Mulotes de La Menardiere, foi condenado à morte como padre refratário. Quando se sabe que mesmo não era padre mas agricultor, bastante conhecido na cidade para ter sua profissão trocada em plena sentença do tribunal, por sinal dirigido por um sujeito que o conhecia muito bem, pois era natural de Compiègne. Em sua prisão na Conciergerie, as 16 carmelitas não deixam de cumprir a regra da ordem. Testemunhas afirmam que elas nunca deixaram de rezar o ofício. E no dia de 16 de julho, véspera do martírio, celebraram a festa de Nossa Senhora do Carmo, patrona da ordem, com tal entusiasmo que um dos presos que o testemunhou disse que a véspera da morte parecia para elas um dia grande de festa. Enquanto as religiosas aguardam os carroções que as levariam ao cadafalso, como estavam em jejum,
a superiora Madre Teresa de Santo Agostinho, temendo que alguma possível fraqueza física possa ser tomada como temor da morte, vende a um circunstante o chale de uma das freiras e proporciona a cada uma delas uma xícara de chocolate. Caminhando para o cadafalso, as carmelitas cantam: primeiro o miserere, para que Deus perdoe os seus pecados. Depois a Salve Regina, pedindo proteção à Santíssima Virgem. E, finalmente, o Te Deum, como canto de vitória pelo martírio. A multidão as segue em silêncio respeitoso. Ninguém ousa bradar os usuais xingamentos que costumavam fazer contra os condenados. Nem sequer as furiosas lambedeiras de guilhotinas. Ou, como alguns chamavam, furiosas da guilhotina. Grupo de megeiras debochadas e sedentas de sangue que sempre acompanhavam as vítimas para lhes aumentar o tormento e saborear suas angústias e terror. Madre Teresa de Santo Agostinho pede para ser a última a morrer, a fim de poder encorajar suas filhas espirituais até o final. Segurando uma pequena imagem da Virgem Santíssima nas mãos, ela entoa o hino Veni Creator Spiritus, invocando o Divino Espírito Santo. Irmã Constância, a primeira a ser chamada para o suplício, aproxima-se dela, óscula a pequena imagem, e pede à superiora sua bênção e licença para morrer. Sobe depois serenamente os degraus do cadafalso, cantando o salmo Laudate Dominum Urgentes, indo colocar-se sob o cutelo e não permitindo que os carrascos nela toquem. Todas as outras seguirão seu exemplo. Os carrascos, cheios de respeito, não têm pressa nem demonstram impaciência, permitindo que as carmelitas façam publicamente esse último ritual de sua comunidade. Era o dia 17 de julho de 1794. O sacrifício destas 16 mártires não foi em vão. Deus logo fez cair seu braço sobre a cabeça dos principais chefes da Revolução. Alguns dias depois, no final do mesmo mês de julho, eram guilhotinadas 108 cabeças revolucionárias de Paris. Dentre elas a do próprio Robespierre. Ao contrário das carmelitas, todos morrem desesperados, blasfemando, maldizendo-se a si mesmo e aos outros. O Papa São Pio X, a 10 de dezembro de 1905, beatificou as 16 mártires. Capítulo 6. Princesa de Lamballe. A princesa de Lamballe, Maria Teresa Eloise de Savoia e Carignan, era italiana, natural de Turim. Casou-se com o filho do duque de Pontevere, mas ficou viúva com apenas 18 anos de idade, em 1767. 7 anos depois tornou-se superintendente da casa de Maria Antonieta, de quem era amiga. Quando a efervescência revolucionária começou, a princesa de Lamballe estava na Inglaterra, em tratamento de saúde. Levada pela grande estima que tinha pela rainha, resolveu voltar a Paris e juntar-se à família real em seus tormentosos e últimos dias de vida. A 10 de agosto de 1792, a princesa foi presa e levada para a prisão de La Force. Juntamente com outras damas da corte, acusada de estar envolvida em uma conspiração a favor da família real supostamente conluiada com estrangeiros, austríacos e prussianos. No dia 3 de setembro do mesmo ano, Lamballe foi levada a julgamento. Ao chegar no local só ouvia berros, gritos estridentes e obscenidades vociferadas por uma turba ululante.
Estávamos na fase da revolução denominada por massacres de setembro ou jornadas de setembro. A febre revolucionária delirava por mortes e mais mortes, e uma chusma de desordeiros matava e esquartejava as vítimas pelas ruas. Na véspera de Madame Lamballe chegar à prisão da abadia, onde seria realizado o júri faccioso, os comitês de vigilância de Marat haviam trucidado várias pessoas, cujos cadáveres ainda estavam insepultos pelas ruas. Mais um simulacro de júri popular. Se fora do local do júri o clima era assim tão bárbaro e sanguinolento, dentro, porém, não reinava nenhuma ordem. O que ali se via era espantoso. Homens e mulheres, em grande parte embriagados, com as mãos tintas de sangue parecendo açougueiros, vociferavam, berravam e agrediam as vítimas com injúrias. O ar era completamente empestado com o cheiro de álcool, fumo e sangue coagulado. Foi neste ambiente tenebroso que a princesa foi introduzida para ser julgada. De tal sorte aquilo causava mal-estar que ela desmaiou ao entrar no recinto e ver o aspecto da turba e semblante feroz dos juízes. Depois que a princesa voltou a si, começaram o interrogatório. A principal acusação, ela respondeu simplesmente negando que tivesse participado de qualquer conspiração, mas apenas procurado ajudar e proteger a rainha e seus filhos. Sem quaisquer provas, sem arrolar testemunhas, sem advogado de defesa, enfim, sem preencher os mínimos requisitos de um julgamento imparcial, a camarilha de julgadores deu o veredicto. Condenada sumariamente à pena de morte. Era inimiga do povo e eles, como representantes do povo, faziam sentir os sentimentos populares tirando a vida dela. De que forma o fariam? Veremos adiante. O médico da princesa de Lamballe, Dr. Seifert, ainda tentou salvá-la. Procurou Robespierre, cognominado o Incorruptível pelos revolucionários, mas este lhe respondeu cinicamente que o povo é por demais justo para atacar a inocência. Dirigiu-se depois o médico ao prefeito Pétion, respondendo este que nada podia fazer pois quem administrava a justiça era o povo. Não adiantou o justo argumento do Dr. Seifert de que aqueles elementos não representavam o povo. Mal sabia ele que eram aqueles mesmos senhores, Pétion e Robespierre, que mandavam na sorte da canalha para executar seus planos sinistros de ódio e revolução social. Até um poeta revolucionário, André Chenier, escreveu na época que não concebia como outorgar o nome de povo e nação a um vil amontoado de desordeiros que não representavam sequer a 100ª parte da população. E a fanática girondina Madame Roland escreveu em suas memórias: as jornadas de setembro foram obra de um punhado de tigres embriagados. a chacina como ódio contra a condição de nobre. De tal forma que aquela princesa era odiada pelos revolucionários que não a entregaram aos carrascos para ser guilhotinada, como já vinham fazendo com outros condenados. Pouco antes do julgamento, o iníquo tribunal havia mandado mensagens à comuna para saber o que fazer com ela. Sabendo que estavam indecisos no tribunal, o prefeito da comuna, Pétion, enviou diversos agentes até lá para o meio da turba incentivar um linchamento. Quando saiu o veredicto, e a princesa ia para a rua, escoltada, a turba começou a gritar: mata! Mata!
E outros acrescentavam, ao vê-la sair do recinto: Lalampale. Lalampale. Como a indicar quem era a personagem. Entregaram-na então ao povo para que o mesmo fizesse justiça. Era mais ou menos meio-dia. Sozinha, entre a multidão, de repente a princesa começou a ouvir os insultos. Tentou manter seu porte digno e não demonstrar medo, mas em vão. Alguns massacradores foram se aproximando. Um dos assassinos fez-la voltar-se e, colocando a mão sobre a cabeça, gritou aos demais: Camaradas, esta pelota precisa ser dividida. Outro dos homens que a cercava, um barbeiro, feriu a princesa pouco abaixo do olho ao tentar tirar-lhe o chapéu com a ponta do sabre. O sangue começou a jorrar. 2 indivíduos a seguraram pelos braços e obrigaram a caminhar por cima de alguns cadáveres que estavam na rua, vítimas anteriormente julgadas e trucidadas pela turba. Um homem tentou defender a vítima e foi logo morto pela multidão em delírio. Ninguém tinha coragem de arriscar sua vida. O pavor tomava conta dos que assistiam de longe a cena. Para se ter uma ideia de tais massacres chamados de Jornadas de Setembro, basta lembrar que foram chacinados desta forma, nas diversas prisões que a Revolução abriu em Paris. Antes era só a Bastilha. Um número calculado entre 1.100 a 1.400 pessoas, inclusive 66 meninos e moços de 12 a 20 anos, 37 mulheres e 232 padres. A respeito das abominações que os chacinadores praticavam, assim escreveu a famosa Madame Roland em carta a um amigo: Se conhecesses os horríveis detalhes dessas matanças, os intestinos cortados e usados como fitas, os pedaços de carne humana que eram comidos sangrando. Conheces o meu entusiasmo pela Revolução? Pois bem, neste dia, tive vergonha dela. Após alguns minutos de gritaria a chincares, um sujeito veio por detrás da princesa e desferiu-lhe uma violenta paulada que a fez cair agonizando. Em seguida, um outro lhe cortou a cabeça com um cutelo como se fosse um mero açougueiro. O cadáver foi entregue por cerca de 2 horas aos mais infames insultos do populacho. Foram praticadas coisas horrorosas e inenarráveis. Abriram-lhe o ventre, arrancaram-lhe o coração e espetaram a cabeça na ponta de um chuço. Alguém gritou: Vamos ao templo. Cevar o ódio no corpo inanimado, eis a justiça revolucionária. Era lá que estava aprisionada a rainha, Maria Antonieta, a quem os chacinadores queriam fazer ver os restos mortais de sua melhor amiga. Aquela súcia de gente, suja e indigna, pôs-se em marcha seguindo aqueles que levavam o cadáver, a cabeça e o coração, como se estivesse num alegre carnaval. Um dos chacinadores sugeriu que lá no templo iriam obrigar Maria Antonieta a beijar a cabeça de sua amiga morta. Lá chegando, após alguma discussão com os guardas, alguns arruaceiros receberam permissão só para entrar no pátio da prisão e passar a cabeça da princesa, espetada na ponta de uma vara, diante da janela da rainha. Esta compreendeu logo do que se tratava e não ousou erguer os olhos para ver a cabeça de sua desditosa amiga. Aquela tétrica e trágica folia ainda foi a outros lugares, ao Palácio Royal, às Tulherias e a um convento, só acabando o lúgubre passeio lá pelas 7 horas da noite. Finalmente, abandonaram o corpo em um depósito de material de construção.
A cabeça foi levada para a secção 15 Vintes. Mas não se sabe o seu destino final, nem tampouco o que fizeram com o coração. Dias depois, aquele grupo de massacradores foi ao comitê de fiscalização da comuna para receber seu pagamento. Era o prêmio por terem feito cumprir eximiamente a justiça popular.